Iniciando, então, a nossa aula de produção textual do dia 30 de abril. Hoje nós vamos produzir um texto. Aula passada, nossa última aula de produção textual, nós fizemos a leitura do livro De Mão em Mão, vocês lembram? Foi uma leitura bem legal, um livro que mais aparecia imagens e falava das muitas utilidades da mão e algumas coisas engraçadas também. Nós completamos todinha aquela ficha, ficou faltando a última. E a última questão era para você desenhar, de todo o livro, qual a mão que você mais gostou, que mais falou com você. Tinha várias mãos ali, né? Tinha mão de bruxa, mão de fada, mão de ferro, mão aberta, mão fechada, mão que faz sinal, mão tagarela, que é aquela mão que tem gente que fala com a mão assim toda hora, tá apontando a mão, né? Já viram pessoas assim? Eu sou assim, eu falo com a mão também, eu falo e fico gesticulando com a mão. Minha mãe é tagarela também. Mas hoje nós vamos produzir texto. Hoje é um pouquinho diferente, tá bom? E o tema desse texto que vocês vão produzir é teste de coragem. Uau! O que será que vem por aí? Vou mostrar para vocês agora. Meninas, eu acho que vai ser com vocês a aula hoje. Legal, só vai sair texto, ó, lindo. Vou mostrar para vocês um quadrinho, uma história em quadrinho, do Cebolinha com alguns amigos dele, que vai nos inspirar na produção desse texto. Depois eu vou falar para vocês o que precisa ser feito. Vamos lá, então? Isso, está aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Estão enxergando direitinho? Então, o tema é teste de coragem. Olha só o que aconteceu. A história se passa à noite. Cebolinha está levando o Cascão e um outro amiguinho, que eu não sei qual é o nome, não sei se esse é o Tite, não sei qual que é esse, para algum lugar. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. E assim, aí 3 pontinhos, começa a história. Um fala, a gente não pode deixar isso para amanhã? Aí o Cebolinha diz, não, os rituais de iniciação só podem ser feitos à noite. E ele continua, esse é a primeira prova de colagem. No nosso clube não se admitem medrosos e covardes. Aí continua. De repente vem um barulho e o Cebolinha leva o maior susto e dá um grito. Com o susto que ele levou. O amigo apareceu ali, só de cuequinha e com uma vela na mão, no escuro. Até eu ia ficar com medo. Você também ia correr? Eu ia gritar um grito também. Então ele levou um susto e caiu ali no chão. Caiu lá. Aí o amigo falou assim, você não passou nessa prova, não é? Aí o Cascão respondeu, eu acho que ele colou para passar. Só um momentinho que o Matheus chegou agora, ele está perguntando. Oi, Matheus. Sim. Você sabia que eu tenho o mesmo gibi do que esse? Legal, então tá bom. Então, ó, a professora está lendo agora essa história, depois eu vou dar algumas coordenadas para vocês e nós vamos produzir um texto com esse tema, teste de coragem. Só presta atenção agora, tá? Aí vai ser no caderno de português, ok? Vamos lá, então. Continuando. Então, ele caiu, o Cascão falou que ele colou na prova, por isso que ele passou, porque é medroso também, ele falou que no clube só entrava quem era corajoso, e aí ele responde, é claro que estou... Isso é apenas o grito de saudação, seus bobos. É a forma de cumprimentar do clube. Aí o outro colega falou, nem ele sabia. Ou seja, ele inventou para não falar para os amigos que ele estava com medo mesmo. E aí, todos os colegas também deram um grito ao mesmo tempo. Cebolinha de novo caiu de bumbum no chão. E eles começaram a rir dele. Disseram assim, fizemos direito? Que divertido, vamos fazer de novo. E acordamos metade da vizinhança. Gritaram tão alto que acordou a vizinhança. Aqui termina essa parte da história, tá? Mas o que nós podemos observar aqui? Cebolinha, ele estava levando alguns amigos para fazer algum tipo de brincadeira. Queria dar um susto e falou que eles iriam, se passassem no teste,
entrar naquele clube de corajosos. Só que ele mesmo mostrou que ele não é tão corajoso assim não, né? Agora, depois de ler esse daqui, essa história, esse quadrinho, ele foi inspirado em um livro que conta uma história de uma prova de fogo, um teste de coragem também que o personagem do livro passou. Vocês querem que eu leia para vocês? É uma história um pouquinho comprida, mas vai ajudar na produção do texto de vocês, tá? A professora vai ler e vocês vão acompanhando essa leitura. Eu vou até voltar aqui para a tela. Nós não vamos precisar do Cebolinha agora. Vou começar a leitura para vocês, então. Olha só aqui, ó. O texto é esse daqui. E ele se chama Prova de Fogo. Olha, ele deve ter algumas coisinhas assustadoras, mas não se preocupem não, tá? Vamos ler o texto. Juca tinha se mudado com sua família para aquela rua havia 3 semanas. Pouco a pouco ele foi conhecendo a turma da rua. Era a turma do Max. O que Juca mais queria era fazer parte da turma, mas sabia que para isso teria que se submeter a um teste de coragem. Entrar na casa da rua que todos diziam ser mal assombrada. E essa história não vai dar bem não, né? Era uma casa velha, estranha, abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou das mais medonhas histórias de terror. Ao ser informado do teste por Max, Juca reage. Lá? Você tá louco? Eu não. Se você não quer, voltamos e fim de papo. Bem, você tá com medo? O amigo perguntou para ele. Ele disse assim, Juca estufou o peito, né? Morrendo de medo, mas ele falou assim, nem medo, nem medinho, nem medão. Eu estou pronto. Oh, corajoso, né? Ok, a gente se encontra em frente à casa, às 7 da noite. O teste é o seguinte, eu vou jogar um saquinho com uma vela e uma caixa de fósforo dentro da casa. Você deve ir lá, entrar na casa, achar o saquinho e acender a vela. Assim que virmos o clarão, você pode sair. E onde você vai jogar isso? Lá dentro você procura. E aí então Juca pensou em desistir. Entrar naquela casa à noite seria o pior de seus pesadelos. Mas aí ficaria sem turma ali na rua e todo mundo chamaria de Juca medroso. Por isso, decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída. Era ir ou ir. Naquela noite, o menino não pregou os olhos, o teste não saía da sua cabeça. Que prova de fogo! Se ao menos pudesse contar com a luz do sol, né? Se fosse de dia era mais fácil, mas de noite... O dia seguinte foi arrastando, com Juca olhando o tempo todo para o relógio. Na hora marcada, lá estava ele, rodeado por Max e a sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar seu coração agitado, se estava arrependido da aventura, tudo isso não importava. Juca tinha de entrar naquela casa, e isso era mais importante do que tudo. A visão da casa era assustadora. O mato crescia por todos os lados e as 2 janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca juntou os cacos de coragem dele, tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso usar os ombros para fazer abrir. A luz do velho poste em frente à casa era tão fraca que mesmo com a porta aberta não iluminava o cômodo principal. O ar estava pesado, o cheiro forte, fedido. Juca tentou fazer seus olhos se acostumarem com a pouca luminosidade. E mesmo tremendo de medo, começou a entrar, tentando encontrar o tal saquinho. Ai, 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 vamos ver o que vai virar. O que vai acabar dessa história? Última parte agora. Foi então que ele sentiu algo úmido e gosmento encostar em suas mãos. Isto bastou para que o garoto arregalasse os seus olhos e suspendesse a respiração. Ele, regalou o olho e não respirava, de medo, né? No mesmo instante, tratou de achar a saída e disparou na maior carreira da sua vida. Ele, dele correr.
chegou quase morto onde os meninos esperavam por ele. Não deu certo. Não deu. Ufa, não deu. Estava cansado. Mas faltou coragem. Eu fiquei com medo. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você tem medo. Ainda bem, Max? E você ainda fica me zoando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Ele perguntou, né? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma, todo mundo tem medo de casa assombrada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Fim da história. Essa é a história de Gabriel Garcia. Olha que legal, né? Então a história acontece em que momento do dia? À noite. O Juca queria fazer parte de uma turma, só que os colegas queriam pregar uma peça nele, igual o Cebolinha queria pregar uma peça nos seus colegas, nos seus amiguinhos. Mas, na verdade, aquele teste de coragem só admitia no grupo, no clube, quem fosse medroso, porque todo mundo ali tinha medo de alguma coisa. Viu só que legal? Às vezes nós queremos mostrar que somos muito corajosos, né? E aí vem aquele medo, você fala, não, não, eu vou vencer, mas depois acontece o que aconteceu com ele. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que será que encostou nele dentro da casa? Acho que era só uma brincadeira mesmo. Então agora vamos produzir nosso texto? Tema do texto, coloquem lá. Teste de coragem. Agora eu vou dar para vocês as coordenadas para esse teste de coragem. O que vocês têm que fazer? Primeiro, antes de escrever um texto, vocês precisam escolher quem serão as pessoas que vão fazer parte da sua história, tá? Então, cada um vai fazer a sua história agora. Quantas pessoas vão participar da sua história? Quem são essas pessoas? Por exemplo, digamos que, vamos ver o Matheus. O Matheus, ele vai fazer uma história com ele, mais 3 amigos. Ele vai dar o nome dos amigos. Outra coisa, que momento do dia aconteceu esse teste que vocês vão fazer, esse teste de coragem? Foi de dia? Foi à noite? Foi à tarde? Foi um dia que acabou a luz? Use a criatividade de vocês, tá? Então, eu vou primeiro ver quem serão os participantes, os personagens da história. Segundo, que momento aconteceu essa história? Que hora do dia? Terceiro, qual será esta prova, esse teste de coragem? Imaginem aí o que vocês vão bolar, se vai ser igual essa história que nós lemos aqui, de uma casa, ou alguma coisa. Se vai ter um fim engraçado, se vai ter um fim não muito engraçado. Agora é com vocês, tá bom? Vamos produzir o texto? Vamos lá. Criatividade. Lembrando que letra maiúscula, início de frase, pontuação. Se vocês forem colocar um diálogo na sua história, alguém vai falar, eu coloco 2 pontos, e quando inicia a conversa, eu coloco travessão para mostrar que a pessoa está falando, não pode esquecer disso. Tá bom? Combinado? Vamos escrever então. Vou dar um tempinho para vocês começarem a escrever. Tudo certinho aí, Manu? Manu? Sim. Então tá. Vamos usar criatividade. Sei que vocês são bem espertos. Olha, eu faria uma história engraçada, mas aí cada um de vocês bola a sua história. Ó, imagine só menina fazendo teste de coragem. Como seria esse teste de coragem, Manu? Você pode fazer uma história usando você e a Joana, você, a Joana e a Letícia. Já pensou? Vai ser legal. Vamos lá? Você também, tá, Matheus? Usa a sua criatividade, vê quem você vai colocar de personagem.
Manu quer falar? Só um pouquinho, Manu. Pode falar, Manuela. Peraí. Agora sim. Professora, tem que Sim. ser no máximo quantas linhas? Quantas linhas? Bom, a história de vocês pode ter 2 parágrafos, tá bom. Pode ser uma história bem rapidinho, tá? Você vai contar uma coisa engraçada de um teste de coragem. 2, 3, quantos você quiser. Alguns colegas caiu a conexão da aula. Vamos lá. Mais um tempinho para vocês escreverem. Temos mais 10 minutinhos para esse texto sair. Não se esqueçam de bolar qual é esse teste de coragem. De repente é uma coisa bem engraçada, é uma coisa assim que talvez dá medo em quem vai entrar nesse clube aí, ou você, mas, né, é muito simples. Vamos lá. Estou ficando curiosa com esse teste de coragem de vocês.
próxima aula nós vamos ler os textos, tá? Creio que não vai dar tempo de ler hoje, mas vocês já adiantem o texto de vocês, deixa escrito, e os coleguinhas vão ler também. Vocês querem que coloquem lá na história do Cebolinha, para vocês olharem? Vou colocar lá para vocês verem. Aí. De repente ele inspira vocês a escrever alguma outra coisa. O Matheus que tem de gibi, depois você conta para nós o final da história, tá, Matheus? Aqui é só uma parte dele. Letícia conseguiu voltar. Letícia, não sei que hora que você caiu a conexão, Letícia. Vamos produzir esse texto. O que a professora orientou? Primeiro, antes de você produzir o texto, você vai pensar nos personagens que vão participar. Antes de você começar, você já vai ver quem são, o nome, que momento do dia vai acontecer esse teste de coragem, que teste vai ser esse, e pode ter um fim engraçado, tá? Como foi dessa historinha que nós lemos, do menininho, e depois ele descobriu que no clube só era aceito quem tinha realmente também medo, porque todo mundo ali tinha medo de alguma coisa, tá bom? E você vai dar um final. Pode ser um final bem alegre, um final engraçado, todo mundo rindo, é a sua criatividade, tá? Os coleguinhas já estão fazendo também. Aproveitou aqui a historinha do Cebolinha para servir de inspiração para vocês. Sabia que quando eu era criança, nós tínhamos na nossa rua um clube também. Não sei se vocês já participaram de clube na rua. Que tinha muitas crianças na rua onde eu morava. Aí nós tínhamos um clube que chamava Clube dos Curumins. Tinha esse nome por causa dos índios. O que nós fazíamos? A gente reunia debaixo de uma árvore, e ali nós bolávamos brincadeiras, algumas provas também, nada assim, prova de coragem. A gente montava para brincar de circo. Teve um dia que nós reunimos e arrecadamos alimento da vizinhança para poder montar uma cesta para uma família que estava precisando na escola. Então era bem legal. A gente fazia, esse nosso clubinho fazia isso. E todo mundo que participava do clubinho tinha medo de alguma coisa, né? A gente não brincava à noite, no escuro, era sempre ali, claro, tá? Nunca fizemos teste de coragem. Enquanto vocês estão escrevendo, deixa eu falar uma coisa para vocês dessa história do Cebolinha. A professora leu essa história do mesmo jeito que o Cebolinha lê e fala. O Cebolinha, ele tem um pequeno problema na fala, que se chama dislalia. O que é dislalia? Ele fala errado. Às vezes, quando alguém é diferente, acontece bullying com a pessoa, né, com alguém. E isso é errado, vocês sabem disso, né? Matheus quer falar. Só um pouquinho, Matheus. Pode falar, Matheus. Professora, eu tinha dislalia, só que agora eu não tenho mais porque eu fiz fono. Isso, olha que legal, que bom exemplo que nós temos do Matheus. Ele faz a fono, é uma especialidade que ajuda a falar, a melhorar a fala, a pronunciar as palavras de uma forma correta. Que legal, Matheus, não sabia dessa sua história. Que bom que você fez fono e conseguiu vencer. Legal.
Agora imagina, se o Matheus não tivesse feito, será que os colegas iam fazer bullying com ele? Ah, e quem faz bullying é muito errado, né? Muito feio. Os amigos aqui do Cebolinha, pelo menos nas histórias que nós podemos ver, eles não ficam debochando do Cebolinha, né? Então nós temos que ter respeito pelas pessoas, pelas diferenças. Isso é muito legal. Cuidar um do outro. E é um exemplo que Jesus nos deu também, né? Você não via Jesus fazendo bullying com ninguém. E aí, Manu, como é que tá a historinha? Tudo tranquilo? Mateus também. O que será que vai sair dessas histórias? Se quiserem se inspirar no início da história do Cebolinha, pode também, tá? Quer falar, Mateus? Pode falar, Mateus. Professora, Sim. eu já terminei meu texto. Já terminou? Quer ler pra gente? Uhum. Então lê. Sim. Era uma vez 3 meninos chamados Daniel, Lucas e Mauro. Eles chamaram-o Ítalo para o cobrinho que eles tinham. Uhum. Mas ele tinha que passar em um teste. Então, Mauro, que era o líder falou para amanhã, 10 horas da noite, você vem aqui na pracinha. Eita! Aí, o teste era ele ter que tomar um leite, só que sem chocolate. Leite puro, com ovos estragados e ketchup junto com maionese. Ah, eu não ia ter coragem. Continua. Tô gostando da história. Aí ele teve coragem, né? Mas depois ele vomitou tudo. Ah. E aí, como é que terminou a história? Mas quando ele vomitou nos amigos dele também. Aí no final, todos eles têm que tomar banho. Ai, gostei, Matheus. Viu só, meninas, como que o Matheus foi criativo na história dele? Parabéns, Matheus, gostei de ver. Que teste, hein? Tomar leite puro com ovo estragado e ketchup e maionese? E isso tem que ter muita coragem mesmo. Ele ainda tentou, né? Que coisa, parabéns. Letícia, só um pouquinho, minha linda. Pode falar, Lelê. Letícia, o seu som tá falhando. Fala assim um pouquinho mais devagar para a professora entender, tá? Ih, Letícia, não tá dando para entender você, meu amor. O áudio tá com um problema. Você quer escrever lá no chat para a professora ver qual que é o que você quer falar? Escreve lá, porque o som não tá muito legal, tá?
Matheus, pode falar. Professora, já que eu terminei, eu posso ir na aula? Espera só um pouquinho, tá acabando já, nós já vamos encerrar. Espera só um pouco, tá? Mas Manu, como que tá a sua história? Tá indo bem, Manu? Eu tô tendo bastante criatividade. Eu tô na 7ª linha. Eita! Só fala para mim uma coisa. Qual é o teste que você vai colocar na sua história? Ir numa caverna escura que tem um barulho. Só que no final vai ser bem engraçado. Então tá. Você vai continuar escrevendo, tá bom? Deixa eu ver se a Letícia, se eu consigo falar com ela agora. Letícia, vamos tentar. Você já escolheu qual vai ser o teste de coragem da sua história? Eu acho que o som da Letícia não está muito bom. Vamos voltar aqui. Faltam 5 minutos para acabar a aula. Vamos encerrar a aula de hoje, tá bom? Façam o texto, o Matheus já leu o dele. Aí, semana que vem, na aula, cada um vai ler o seu, tá? Vamos tentar ver se eu consigo entender a Letícia. Fala, Letícia. Ei, Lê, não estou conseguindo te ouvir, tá? Depois a gente conversa. Lê, tá bom, meu amor? Depois a gente conversa, tá bom? Dá para ouvir, né? Tá muito ruim o som. Vamos encerrar a aula, então. Amanhã não tem aula, o feriado, tá? Descansem, estudem, brinquem. Deus abençoe vocês, tá? E até semana que vem.